Boa noite! Boa noite, Olá, Ká, tudo pessoal! bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo e você? Eu tô, e Tudo você? bem, Tá me ouvindo bem? sim. Tô me ouvindo bem. Bem-vindos, quem já está aqui conosco para essa live da semana, sempre especial. Hoje um pouquinho mais tarde, mas olha, a gente vai contar com muitas pessoas aqui conosco. E difícil falar de um tema tão complexo, com tantos tabus, né, envoltos de tabus e incompreensões, talvez porque tirar a própria vida, né, Ana, é um ato extremo, né, tipo, que uma pessoa pode cometer, né? E aí, quando a gente combinou, eu falei, vou chamar a Ana para uma live, né? Vamos falar de um tema de como que está sendo na pandemia, a gente ia lá desenvolver um tema bem legal. A Ana sugeriu assim, olha, pá, tá chegando o Setembro Amarelo, vamos falar aí de um tema tão importante que é sobre o suicídio. E eu, não, Ana, um tema tão pesado, não quero. Mas depois, gente, isso foi lá em agosto, no começo de agosto, né? Depois eu comecei a pensar, refletir, e até a semana passada a gente ia falar sobre tecnologia, mas quando uma frase me impactou na outra live, na live da semana passada, estudando da live, eu li a frase assim, ó, que falar pode mudar tudo. E falar pode mudar tudo, né? Então, por isso que pensar no suicídio traz vários questionamentos, né? Bem desconfortáveis, e é algo que a gente pensa que só vai acontecer com os outros, ou será que está tão próximo a nós também, né? Então, para conversar sobre esse tema envolto de tabus e incompreensões, eu convidei a psicopedagoga Ana Maria Pieralise, que é pós-graduanda em suicidologia, né, Ana? Isso é assim mesmo. Que nomão é esse, né? Que nomão é Que esse? nomão, que a gente nem sabia que isso, né, é um curso, né? Olha que legal, Isso. eu descobri tanta coisa essa semana, eu descobri tanta coisa legal. Eu descobri tanta coisa legal estudando esse tema. E aí, olha, você me passou aqui a prevenção e pós-venção dos processos autodestrutivos e luto, né, da Municipal de São Caetano do Sul. E eu vou passar a bola para você. Eu já te apresentei, eu gosto que fala, você pode falar um pouco de você, porque antes de a gente entrar no tema, eu queria contar que a Ana é super especial. Eu conheci a Ana numa escola parceira, e ela tem um olhar, um trabalho muito legal com as famílias, de orientação, né, de acolhimento das famílias. E eu sempre fui sua fã, viu, Ana? Desde o primeiro Ai, que encontro, das suas linda. dinâmicas incríveis, do seu trabalho maravilhoso com toda a equipe da escola e com as famílias. Sempre foi muito legal esse trabalho. E aí eu sou sua fã, por isso que esse seu nome veio por conta do acolhimento, né? Então eu já vou passar a bola para você, já te apresentei, mas você pode falar o que você quiser sobre você, sinta-se à vontade, e já vou passar, né, essa minha indagação quando você fez esse questionamento. Vamos falar desse tema? Por quê, Ana? Por que é importante falar sobre o suicídio? Porque é importante, né? Bem, ai, com muita alegria, pá, que eu tô aqui. Quero te agradecer, né, esse espaço para a gente trazer esse tema de uma forma respeitosa, né, e convidar as pessoas a falarem, a dar essa oportunidade como você deu para você. Vamos abrir os nossos ouvidos, vamos ouvir sobre isso, né? Vamos ver o que o mundo tem a me dizer sobre isso. E a linha é como você falou da escola, é do acolhimento. Então a gente vai falar hoje de suicídio, mas a gente vai falar de acolhimento, de cuidado. E aí que nós vamos caminhar e vamos conversar e vamos construir junto com todo mundo aí, né, que está aí com a gente. Mas primeiramente, obrigada, tá bom? Isso, eu sou, como a Pá falou, eu sou psicopedagoga, eu trabalho tanto nas instituições quanto na clínica. E tenho várias coisas aí, mas atualmente eu sou pós-graduanda, né, nesse curso de suicidologia, que é prevenção e pós-venção
do suicídio como processos autodestrutivos, né, que são aquelas questões de se cortar, e o luto. Esse curso ele é coordenado por a maior especialista e referência no Brasil deste assunto, que ela chama... E ela que é a coordenadora, que comanda, então a minha linha vai muito em cima do aprendizado que também adquiri com ela. Mas acho que no decorrer do bate-papo a gente vai falando. Mas por que a gente vai falar de suicídio? Só que antes de começar a falar, eu acho que é importante e gosto de avisar as pessoas que estão nos escutando que às vezes, na hora que a gente conversa deste assunto, pode despertar alguma recordação dolorosa, uma fragilidade emocional. Enfim, então, estou aqui, à disposição, até depois da live, se a pessoa quiser e precisar. Vamos lá. Falar de suicídio, que é esse tema, como você falou, que ainda é um tabu para a sociedade, para as pessoas, e elas tentam evitar ao máximo, sabe? Assim, vamos mudar de assunto, isso não vai resolver. O silenciar só vai piorar essa situação. Infelizmente, aqui no Brasil, está aumentando o índice de suicídio. E por isso, exatamente por isso, para criar primeiro uma conscientização, que é um problema de saúde pública que é necessário a gente falar. Então, eu tenho vários porquês. Um é essa questão de que a gente precisa se conscientizar, que é um problema de saúde pública. A outra questão é assim, quando a gente amplia o nosso olhar para esse tema, a gente também vai criando estratégias para acolher o sofrimento humano de cada um. Eu gosto, para mim, tá? Eu digo que Ana, eu acho que a sua construir. conexão eu acho que a sua conexão tá um pouco fraca. Tá, peraí. Tá travando. Tá. Vou tentar mudar aqui, então, de conexão. Vamos lá. Você tá no Wi-Fi? Indo? Tá me ouvindo? Tá parado aí. Tá parado Isso, aí. que agora, de mudar. acho que agora voltou. Acho que agora Tá. sim. Agora tá até a sua imagem tá melhor agora. Tá, eu agora mudei a conexão, daí você vai me falando, então, tá bom? Sim, agora tá bom. Então tá bom. Então, a gente estava falando por que tem que se falar. Então, assim, é importante construir estratégias de acolhimento para o sofrimento humano. Né, para os pais e os educadores, muitos pais e educadores, eles colocam para mim que uma das coisas que é importante é porque ajuda ele a entender o sentimento dos filhos, dos alunos, e quando eles conseguem entender esses sentimentos, a gente também consegue prevenir o que pode ser de pior, pode acontecer ali, né? Então, acho que isso que também, por isso que é mais um fator aí importante para a gente estar se falando. Esse espaço, igual que você está sugerindo, o espaço que a gente está agora, as lives, as rodas de conversa, é um lugar que dá para a gente fazer de uma forma bonita. Esclarecedora, né? Isso, né? E respeitosa sobre esse assunto. Então, acho que isso E eu não podia deixar de falar que não é um mês, né? A prevenção é dia a dia, Tem que ser diária. todo dia, né? Isso é o mês, a gente faz como teve a questão, vamos pensar assim, o câncer, eu não sei se quem teve, antes não podia ser dito, né? Os mais velhos falavam, eu tô com aquela doença, ou não pode falar esse nome. Depois das campanhas, hoje, e isso melhorou bastante. É mais ou menos como se fosse por este caminho. Faz algum sentido assim? Vai estar caindo? Não, sim. Sim.
que é super importante falar, porque é conhecendo, né? Olha a frase que eu comecei, né? Falar muda. Quando a gente fala, quando a gente previne, quando a gente conta o porquê, quando a gente fala que a pessoa também não está sozinha, que existem outros na mesma situação, quando a gente começa a externar esses sentimentos, a gente pode ajudar a esclarecer uma pessoa que está sufocado a se libertar desse sufoco, né? Porque não, às vezes não é só ela. Como a gente falou, os números de suicídio, eles aumentaram muito na pandemia. Porque você não tá mais junto, você não tá mais em contato, você não tá dando aquele abraço, você não tá dando aquele aperto de mão, você não tá com teu colega. Esses momentos, eles, né, foram cortados. Então é super importante, né, a gente falar. E me conta uma coisa, Ana, por que, afinal de contas, uma pessoa pensa no suicídio? Por quê, né? Eu penso assim, por que tirar... por que ela pensa no suicídio? Como ela chega nesse não sei se no mais auge ou se lá no fundo do poço mesmo. Olha, vamos pensar assim, então. O suicídio, ele é compreendido como multifatorial, ele não tem uma causa única, né? Não é uma coisa. Então, a gente sempre tem que entender o suicídio como multifatorial. Então, ele tem diversas questões que podem estar ali envolvida nisso. O que a gente precisa voltar é o nosso olhar para o sofrimento dessas pessoas, né? E o olhar, assim, no momento de vida que considera que algum momento de vida que essa pessoa considera que não valia a pena viver, tá? Qualquer pessoa, ela pode ter esse comportamento em algum momento da vida dela. Vai depender de vários fatores, né? De recursos. E também tem pessoas que são fatores de riscos que a gente chama. Mas vamos lá. Vamos tentar ver o que acontece com a pessoa. Então, tem um sofrimento, uma dor, uma depressão. Ela vem. O suicídio, ele vem com uma força maior que isso. E é aí como se fosse a única saída possível para tanta dor. Então, é uma dor que ela é como se ela te apertasse tanto, ela espedaça de uma forma que você não sente que assim, fica sem controle, você não acha que aquilo lá é um recurso. Então, o suicídio vem como uma alternativa. É a única alternativa que se... É como se você estivesse num beco sem saída e seria a única alternativa, né? Tá reconectando. Ai, desculpa, você estava me ouvindo eu falando para o meu filho? Não. Porque eu caí e estava ficando escuro tudo. Eu falei, ué, o que está acontecendo aqui? Não tem problema. Olha, eu tenho visto várias lives. Essa semana eu assisti uma live de uma médica pediatra e os filhos dela vieram assim na live, que live é essa coisa, né? Esse bate-papo informal, nós estamos em casa, é isso mesmo, Ana. Eu estava falando, enquanto você sumiu um pouquinho, e você estava me dizendo que não tem outra alternativa, né? Quando você... Essa é a única opção que a pessoa que está com esse sentimento, a única alternativa que ela vê é chegar a tirar a própria vida. Porque parece ficar cego, não é assim? Sim, então, essa pessoa é isso. Não é que o suicídio aparece para ela como a única coisa para acabar aquilo tudo, aquele sentimento. Eu gosto muito de imaginar assim. Imagina um buraco. E esse buraco, você vai caindo, 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 e o suicídio parece que é o chão do buraco. Né? E só que aí o que acontece? É uma solução eterna para um problema, para uma crise, ou para um sentimento, ou para um sofrimento que é passageiro. Por isso que a gente sempre está falando nessa questão de que o quanto é importante a gente conversar desse sofrimento, entender isso, para que também a gente possa fazer um trabalho de prevenção em cima disso, e entender de que jeito eu acolho, de que jeito que é o manejo que você pode ter diante disso, né? É nesse sentido. Então, é assim
é a melhor forma que eu consegui definir como que acontece internamente Sim. dentro das pessoas, né? Ô, Ana, e tem uma coisa, a gente estava falando do tabu, nem estava no nosso roteiro, mas eu achei que é muito importante a gente falar, que as mídias, né, a televisão, a gente tem um tabu em estar divulgando, porque eles acham que quando você divulga um suicídio, esse número ele pode aumentar. Nas escolas, Uhum. quando acontece, a gente estava conversando, quando estávamos conversando sobre o roteiro, que na escola, como que fica a escola, né? Como que o professor, porque tem muitos casos de crianças, né? Você estava me dizendo de 10 anos, aumentou muito, e só que não se fala, né? Não tem, a mídia não tem, você não vê uma notícia dessa no jornal, para você procurar na internet não tem, é sempre muito um tabu, e a gente não sabe como prevenir isso. Por que que isso ainda é tão na nossa sociedade, na nossa cultura, é tão difícil falar, é tão difícil agir, como eu, como professora, chego lá numa sala onde aconteceu algum caso como esse, o que que acontece com aquela, como você disse, né, com aquela carteira, com aquele... Conta para mim por que que isso acontece. Isso. Tem uma questão histórica aí, que teve uma época que houve aí um caso e que eles acharam que o fato disso ter a imprensa, todo mundo divulgar, havia mais pessoas se suicidarem. E aí tem todo como que eu posso dizer? Tem todo um protocolo de como você anuncia isso. Porque tem uma coisa que é sensacionalista, que a gente não é para isso. Então, se você vê, assim, quando tem alguns casos de suicídio, você vê as pessoas falando Curiosa, né? isso, e do método, e não é do sofrimento, ela não está falando da pessoa, ela está muito mais interessada em outras questões do que isso para desviar um olhar que não é que tem que ter. Então, eu acho que, primeiro, existe sim alguns cuidados diante disso. E até, por exemplo, eu vejo algumas escolas que já aconteceram isso, mesmo no Facebook, nas redes sociais, eu juro que eu vi já isso. A pessoa, a própria instituição sinaliza e fala, é esse aqui. Gente, isso jamais, jamais, é um desrespeito. Mas, assim, então, ao mesmo tempo que existe um tabu, existe também uma exposição que não é saudável diante disso, né? Então, Então, de alguma porque... forma, precisa preservar a família, precisa Exato, preservar os outros, porque é um sofrimento muito grande, né? Imagina para isso. uma família, né? Uma criança, um adolescente vir a tirar a própria vida. É muito complicado, né, Ana? É muito dolorido. Isso. E aí, então, assim, é muito. Então, o trabalho, até o que a gente fala de pós-venção, ele trabalha um trabalho direto na dor. E os enlutados por suicídio, eles precisam de muito respeito e eles precisam de espaço, porque eles, para falar dessa dor deles. Então, até para sinalizar, por exemplo, por que eu fui fazer, né, estudar isso? Enquanto psicopedagoga, chegava dificuldade de aprendizagem, dificuldades com essa questão escolar, enfim, déficit de atenção, autismo, dislexia, toda aquela questão que a gente tem ali. E uma das primeiras experiências que eu tive foi de um garoto que eu conhecia muito, porque eu atendia várias lá, e o que isso foi. Nesse mesmo ano, houve de um outro amigo, eles já tinham saído dessa instituição que eu conhecia, e um filho de uma professora. Enfim, foi uma sequência, e eu via que aquilo foi mexendo comigo, e os meus pacientes traziam isso. Até que eu tenho pacientes que o amigo da carteira da frente tinha se suicidado. E eu trabalhava com ele planos de estudo, porque a escola continua, as provas continuam. Então, o pós-venção, esse trabalho disso, e eu falo, gente, eu nunca aprendi isso na faculdade. Eu pedia para pessoas, né? Eu falo, gente, eu preciso estudar. E aí eu comecei a estudar, porque eu não podia trabalhar na minha intuição, no que eu acho, ou nisso. E aí eu comecei a estudar, e aí eu fiz o cursos de prevenção, de pós-venção, e vai indo, e comecei a estudar até que surgiu
essa pós-graduação, eu sou da primeira turma, nós temos 75 pessoas, iniciamos o curso com 75 pessoas do Brasil inteiro fazendo. Então, é um assunto aí que tem, igual você falou, que eu faço? E as escolas também não sabem. Poxa, acontece isso, o que eu faço com a carteira deste aluno? Como que esse professor chega, né, para isso tudo? Só que está também vindo para mim uma questão da pandemia. Porque também quando as escolas perdem professores, como ela está fazendo com essa morte? De que jeito? Né? Tantas mortes aí. Aí você vai entender onde eu quero chegar. O suicídio, ele trata de duas coisas, né? Eu falo que é duplo o tabu. Ele trata de morte e loucura. Então não dá, né? Tipo, é aquilo que eu quero pôr, esconder mesmo, né? Então, são essas questões, por isso que ele é um tabu, né? E aí eu vi com a minha prática o quanto também o conhecimento, quanto o conhecer, essa aprendizagem, ajudam eles a se conectarem com esse sentido da vida que por várias razões foram perdidas, né? Ou eles não veem ali. Então, a gente consegue construir, sim, um plano de ajuda, né? Sim. Um plano de prevenção, né? E como fazer esse plano de prevenção em uma escola sem assustar a família? Porque do mesmo jeito que você falou, vamos falar sobre suicídio, eu falei, peraí, é um tema muito pesado. Imagina as famílias das escolas, de uma escola que tem ensino médio, que tem ensino fundamental 2, a escola não quer mexer nisso, porque tem aquilo de, é um tema... A família pode achar um tema pesado e não querer discutir. Então, qual seria um plano de ação para ajudar a comunidade? Porque, assim, a gente tem tantos adolescentes, né, que estão nítidos, né? Você pode depois contar um pouquinho como você perceber que uma pessoa está com essas ideias, porque normalmente muito. E a gente fica só preocupado com o nosso conteúdo, né? Só querer cumprir a tabelinha do boletim para fazer esse aluno passar, só cumprir aquilo, não vem de acordo com uma instituição da escola que tem um maior comprometimento. A gente tem a função, né, de falar de todos os temas que pode comprometer a saúde dos nossos alunos. Então, como fazer um trabalho, né, de prevenção dentro de uma escola sem assustar essas famílias? Bem, primeiro, assim, muitas escolas tiveram esses casos, muitas, desde escola particulares como escola pública, muitas. As pessoas, né, o que muda são condutas que cada instituição tem. Mas vamos lá. Uma questão é um trabalho de prevenção, né, de antes, quando não ocorreu nada naquela escola, tá? Geralmente, a gente vai... entra, faz uma reunião com os funcionários, com toda a equipe, junto com os pais. Simultâneo, é um time, né? Entendeu? Então, é junto com esses pais. Nessa palestra, o que a gente fala, né? A gente fala de valorização da vida. A gente ajuda esses pais a acolher esses sentimentos e esses professores ou funcionários envolvidos. E a gente faz aquela questão do enfrentamento da diversidade das pessoas. Então, isso é importante. E eles costumam gostar, porque quando a gente trabalha no trabalho de prevenção, a gente está fazendo o quê? Acolhendo dores, e não é o outro que é um tsunami danado, e aí o outro trabalho de pós-venção é bem diferente disso. Com os alunos, com os alunos é porque é minha praia, né? Eu gosto muito. É um trabalho que eu acho que tem que ter, que é aquele o aprendizado das suas emoções, né? Você aprender sobre as suas emoções é lindíssimo. E na hora que eu aprendo sobre as minhas emoções e eu consigo nomear, eu consigo perceber e consigo ver a importância dela na minha vida, eu não quero livrar ela. Então, aí você começa esse trabalho
dessa aprendizagem das emoções, né? E aí você também vai criando espaço, sabe, criando espaço para que eles possam ir se fortalecendo. É acolhimento com encorajamento, é essa conversa. E o meu sonho, isso é sonho, por isso, quem sabe no meu TCC da pós, eu venho a fazer, é que a gente construiu na Espanha, e aqui na Unicamp também tem um trabalho interessante sobre isso, redes com os próprios alunos, porque eles não vão falar, às vezes, com o professor se não tem abertamente. Isso, mas entre eles, sim. Então, tem todo... Não é? Então, assim, eles poderiam fazer uma rede sobre isso, só que para isso a gente precisa passar por esse processo. Orientar, né? Precisa orientá-lo. Isso. Para que eles tenham essa rede, para que um ajude o outro, né? E que eles tenham essa... Sim, muito legal esse trabalho. Não é? Isso é nesse que é um trabalho de prevenção que eu acredito e que é o que a gente percebe que dá um resultado bom. Agora, quando você é chamada numa instituição, onde essa instituição, aquilo aconteceu, a Karine costuma dizer, imagina um tsunami, é todo mundo envolvido. Então, é um outro tipo aí é um outro de trabalho. Quando acontece isso dentro de uma escola, aí é um outro trabalho, né? A Regina está aqui falando isso, né? As próprias escolas não querem trabalhar com esse assunto. Eu não sei se a Regina estava aqui no início, nem eu queria, viu, Regina? Mas a Ana me convenceu como é importante, né, a gente falar disso, porque falar muda tudo. E aí, assim, Ana, a gente estava falando, né, especificamente das crianças e dos adolescentes que estão inseridos nessas redes sociais, onde o mundo é perfeito. Eu costumo falar que o maravilhoso mundo das redes sociais, onde só posta felicidade, onde só posta riqueza, beleza, tudo de bom, só tem vida feliz nas redes sociais. Às vezes nós adultos, a gente não consegue digerir isso. Às vezes você está ali trabalhando, suando 10 aulas por dia, que nem eu hoje, assim, né? 10 aulas seguidas. Aí você olha, abre a página do Instagram, tá lá fulano em Paris, a outra na praia, a outra não sei onde. Isso nos frustra, né? Como pessoas, né, mais maduras, né? Para os adolescentes que está muito naquela questão da autoafirmação, do social. As redes sociais, elas são cruéis, né? Elas são cruéis. Sim, com todo mundo, eu acho, né? Dessa coisa do maravilhoso mundo do Facebook, o maravilhoso mundo do Instagram. Isso, é bem isso mesmo, né? Então, a gente imagina que, vamos pensar, igual você falou, se pra a gente olha aquilo e diz, meu Deus, o que está de errado comigo? Né? O que é? Qual é Você tem uma conversa estranha ali com você, né? Você diz assim, o que acontece comigo? Se todo mundo, por que a pessoa consegue ou não? Olha isso, aquilo, você começa. Sim, tem sempre essa comparação, né? Isso, e é uma vida que não é, porque a vida não é do jeito que a gente quer, e acho que a pandemia traz esse olhar para a gente mais claro, né, assim, de que não é, acontece travessias involuntárias na nossa vida, que são as mortes, né, as separações, as nossas perdas, e isso não traz na rede social, e eles vendem como se o mundo é você o problema de não ser feliz, é você o problema de não ter sucesso, é o seu pensamento, você que não pensa bem, né? Eu falo, nossa, haja pensamento aí, né, para pensar bem, como se não existisse tristeza, como se não existisse medo. E todo mundo tem problemas, e todo mundo tem tristeza, ninguém é 100% feliz, né? E às vezes a pessoa que tá numa sensação assim, tá naquele, como é que você falou, no buraco ali, no fundo do buraco, tá pensando que a gente tem uma predisposição sempre para olhar o outro e fazer essas comparações. E na verdade, se a gente olhar mais de perto, né? Se a gente explorar ali todas as complexidades, todo mundo tem
esse lado, assim, tenebroso, não é? Só que algumas pessoas conseguem lidar melhor com todas essas emoções, consegue ter um autocontrole, consegue ter o domínio, consegue reverter o pensamento ruim para uma outra coisa boa, ela consegue olhar para o mundo de uma outra forma. Mas tem gente que não consegue, tem gente que só consegue ver o lado negativo, não é assim? Isso, mas aí eu vou dar um exercício, né? Assim, o que eu costumo sempre a dizer na minha prática, as pessoas, elas querem deixar de sentir, tá? Então, assim, não, é impossível. Se eu falar para você, pá, não fica triste, não. Você fala, ah, tá bom. Esses sentimentos, eles vão, e a gente é importante. O que eu posso mudar? É meu comportamento, a minha atitude diante daquele sentimento. Você entende? Então, são coisas que é essa aprendizagem da emoção que eu acho que tem um significado, que você consegue se ressignificar e ver, e às vezes essa troca que tem tanto nas redes sociais ou nisso, eu digo que tinha que ser troca de experiências. Porque de repente eu escuto você, isso faz algum sentido para mim, e eu resgato um sentido da minha vida. Isso eu acho que é bem importante, né? Então, vamos caminhar para essa descoberta, né? Uhum. Sim, e aí eu lendo aqui o nosso roteirinho, você tinha me dito que há um jeito, né, de ajudar essas pessoas, né, essas pessoas que expressam essas ideias. Tem aí uma dica assim, sabe, uma dica de ouro para quem está vendo essa live, né, para Uhum. ajudar essas pessoas que estão assim com esses pensamentos, que são esses pensamentos mais sombrios, mais temerosos, que pode estar dentro de alguma cabecinha aí que está vendo a nossa live, né? Como que a gente pode ajudar essas pessoas? Isso. A gente conversou isso um pouco, porque eu fico, assim, as pessoas me perguntam, mas e aí? Se eu abrir essa conversa com meu filho, com o meu aluno, enfim, na minha prática, ou meu amigo, ou fulano, ciclano vem dizer, se é um tabu conversar isso, assim, imagina o outro falar, olha, eu pensei em deixar de existir, essa vida não tá, não tô, ou que até tentou. Então, de que jeito que a gente pode, o que é ajudar? Como pode ajudar? Aí eu separei algumas questões para a gente conversar aqui, né? O importante o primeiro momento é você acolher essa pessoa, né? E você escutar essa pessoa. Mas eu vou falar um pouquinho desse escutar, tá? Mas a gente acolhe, a gente escuta, e não é para ficar falando assim, ah, não faça isso, você é jovem, mas você tem de tudo, por que você está pensando nisso? Né? Sabe, até pus aqui algumas. Isso daí, de repente, essas frases, às vezes eu tenho, né? Uma impressão que, às vezes comigo, sabe? Uma pessoa fala, ah, mas olha, não fica assim, não é assim. Às vezes dá poxa, a pessoa nem tá se colocando no meu lugar, não é simples, simplesmente eu vou esquecer o que aconteceu e deixar pra lá. E impulsiona talvez um pouco até mais, né? Uma raiva, uma coisa, tem que ter uma outra estratégia, né? Isso, então assim, essas frases, essas falas, elas não vão resolver, ao contrário, tá? Elas não vão resolver o problema e muito menos ajudar a pessoa ali. E aí, o que a gente precisa estar? A gente precisa estar disponível e dispostos para essa escuta. Por quê? Porque talvez a gente possa escutar coisas de que a gente nunca ouviu. E como que é essa escuta, né? Eu sempre, assim, a gente conversa dessa escuta ser um processo. Porque não é fácil você escutar o outro, porque você tem que ter uma abertura. Você tem que estar ali com o outro, você tem que sair de você para escutar. Você não pode escutar com o seu referencial, você sendo o centro daquilo. Né? Porque também tem uma coisa, né, Ana? Às vezes. Ih, a Ana travou de novo, deixa eu ver se ela volta.
Tá, voltei. Eu Tá não bom, sei o então, que porque está também tem uma acontecendo aqui coisa. nessa Às vezes conexão. a internet, a live precisa estar, mas a gente tá tranquilo. Então, porque às vezes também é difícil você escutar. Imagina uma mãe que já não tem um diálogo com o seu filho, né? Que ela já não está habituada a conversar com ele. Como ela vai ouvir isso? Se ela não tem o hábito da conversa? Porque às vezes Então, acontece isso, né? A família não escuta. uhum. E nem o professor, talvez, também dá essa abertura para os alunos falarem, e nem a família não tem o filho como um falante, né? Sim, por isso que eu digo, eu acho que o trabalho inicial é a gente falar das nossas emoções, que daí a gente vai dando abertura para essa construção e vai aprender, é uma aprendizagem, não é assim. E a escuta de verdade, porque assim, na hora que eu tenho essa escuta, que uma escuta sem julgamento, uma escuta com respeito, uma escuta com atenção, diante daquilo tudo, não é todo mundo. Eu estou falando sério, é uma construção esse processo de Sim. escuta. E talvez algumas pessoas elas têm que construir essa escuta e este acolhimento. Sabe? Tem que Uhum. ser construído. Por isso que é importante a gente falar, a gente conversar, a gente ir e a gente aprender essa escuta. E essa escuta, ela é tão importante, tanto nessa questão do suicídio, como na nossa vida. Né? Eu digo Uhum. que assim, muita gente fez cursos de oratória, né, para saber falar, né? Eu acho que a gente tinha que ter curso de escuta, viu, para saber escutar, né? Porque as pessoas escutam já com pressa, querendo dar tchau, as pessoas escutam com o celular, as pessoas, né? Ela não tem uma escuta presente. Então, acho que é saber essa escuta, é ter esse acolhimento, né? Eu brinco que é assim, né? Se falar, você escuta, se ficar quieto, você escuta, se dormir, você escuta, mas você tá ali. Não é assim, não quis falar e cai fora. Não, você tá ali, né? Então, é estar disponível e disposta a estar com o outro. E depois que você tem essa escuta, esse acolhimento, é você ajudar essa pessoa a pedir uma ajuda especializada. Porque essa pessoa, talvez ela não consiga. Então, os 3 pilares que eu digo são esses. E essa ajuda, como ela vem? Essa ajuda, ela vem talvez de uma rede das pessoas que estão ali acolhendo, né? Ou da rede dele, dessa pessoa, mas você está junto, eu vou com você, eu ajudo. O SUS tem os CAPs, que também tem muitos CAPs que tem pessoas sensíveis preparadas para isso. E nós temos também o CVV, que é o BBB, 188, né? que é o Centro de Valoração à Vida, que ele não é uma questão de terapia, mas ele faz o acolhimento. Então, são coisas que a gente tem que ter. Então, a gente também ajuda essas pessoas. Isso é Uhum. importante, né? Acho que isso é bem importante aí. Deu Sim. para entender um pouquinho? Deu. É Agora ótimo. Agora a gente. eu queria falar uma coisa disso. Quando a gente, alguém fala para a gente ou acontece, eu acho importante a gente saber também o que a gente não deve fazer. O que a gente deve fazer está aí. E o que a gente não deve fazer? Sabe o que é? Julgar. Sim. Julgar é o maior desafio na prevenção do suicídio. A pessoa ela precisa ser respeitada, o acolhimento desse sofrimento precisa existir, mas se eu acredito que eu não posso para falar para o outro, olha, não tenha tristeza, eu falo, e aí, pá? Não pode julgar, é tão simples, né? Você aperta o botãozinho e fala, não julgo, não. Não é real, não é verdade? Não é real. As pessoas, elas entra dentro da gente, é um Tem exercício, a é um tendência, trabalho. né? Isso, então assim, eu acho que ser sincero com a gente. Então eu vou propor aqui uma atividade que eu fiz, e que, claro, que se a gente tivesse presencial, a gente iria fazer, mas agora a gente vai imaginar essa situação. Imagina, pegue um papel, uma caneta, claro que eu sei que ninguém vai, e escrevam nesse papel o que você acha que faz uma pessoa a pensar no suicídio.
E você vai escrever tudo o que você acha. O que faz uma pessoa pensar no suicídio? Escreveu? Ótimo. Assim que escreveu, você vai pegar esse papel, vai amassar e vai jogar fora. Não importa o que você escreveu. Você vai colocar isso lá no lixo. Por quê? Porque quando uma pessoa ela vai conversar com a outra, ela tem que ir sem as crenças dela. Ela não pode ir com aquilo, ela tem que ir sem a crença dela, porque você tá com a outra pessoa. Isso é um exercício para você não julgar. Porque quando você coloca, você amassa e joga fora aquilo que você acha. Então você tem que jogar fora, abrir o seu corpo, a sua alma, para realmente ouvir o que essa pessoa está te falando. E aí, o que eu sinto, né, que quando muitos alunos, quando eles conseguem ter a coragem, vão lá, falam com o professor, ou enfim, com um adulto, ou coordenação, ou direção, a outra pessoa, ela fica assustada, então ela às vezes não está preparada, vamos supor assim, para ouvir tudo aquilo, e às vezes ela fala assim, ou mesmo amigo, família, isso é hormonal, você é tão novinho, você não sabe o que é sofrer. Pois é. Não é assim? Né? Quantas frases elas são, quantas, são muitas frases, né? São muitas frases. E aí, você não sabe nada da vida. E a pessoa quer explicar para o outro da vida do outro, gente. Olha a loucura disso. Ela quer saber da vida do outro mais do que quem está na vida da pessoa. O que acontece? Essa relação de vínculo, ela fica frágil. Uhum. E fica frágil justamente nas relações afetivas entre pai, mãe, né? Então, isso entre professor, aluno, ou enfim, entre amizades também. Aí o outro diz, pô, bora, né? Uhum. Sim. Aí, como que tá chegando isso? E vocês aí, pessoal que tá ouvindo, como que estão as coisas? Deixa eu ver umas perguntas aqui. Bom, basicamente é isso, né? Ana, deixa eu te falar uma Sim, coisa que a gente tinha conversado e já está acabando o nosso tempo, mas eu queria falar. Porque agora a gente estava falando tanto, né, da pandemia no nosso roteiro que a gente falou da questão dos idosos, né? Porque os idosos aumentaram também esse caso. E o idoso, né, também entra nessa taxa dessas como é que dizer, desse aumento aí dessa situação com o idoso também, não é? Os aumentos que a gente diz, porque ainda a gente não tem esse levantamento, mas sim de buscas ou de pensamentos, porque assim, uma questão é você pensar. E eu acho que muita gente, em muitas situações da vida, pensou. Agora, pensar e ir para uma ação é um outro passo. Alguns vão para essa ação, né? E ir para ação e realmente dar fim àquilo, à sua própria vida, é uma outra questão. Então, a gente sempre vê isso. Então, assim, esse momento, os idosos estão se sentindo super, super, né? Uma solidão. Sozinhos, né? Isso. E muitos deles não conseguem utilizar dos recursos tecnológicos. Claro que houve muitos que se reinventaram aí, que eu acho Sim. super legal. Claro que a pandemia também trouxe um espaço para o jovem, que era antes os pais brigavam para eles não ficarem na tela, agora os pais chamam, como eu, para vem filho, me ajuda aqui, como é isso, não sei o que lá, né? Então, assim, porque para eles tá fichinha, né? Para quem hoje eu vi quantas plataformas a gente tem para poder conversar, né? Que loucura Interagir com é o essa, não é? outro, né? Sim. Então assim, a distância social, ela não necessariamente é uma distância física e social, ela ocorre. Só que com os idosos existe uma coisa também, com os idosos que vamos combinar, né? O que acontece? Eles vão vendo os amigos morrerem.
eles vão vendo a produtividade dele. Então, o que a Karina sempre diz muito é esse processo de morrência também disso, de existir neste corpo que vai te limitando, né? Nessa compreensão. Então, assim, dos idosos, eu acho que a gente tinha que fazer uma só desse Uma especial, né? Só porque são vários, né? São vários, são vários. O suicídio é aquilo, eu entendo mais do adolescente, dos jovens, né? Então, assim, mas tem isso sim, eu acho que a gente tem que olhar para eles sim, né? Então, a gente tem aí essas questões que... Então tá muito bom. Olha, nós ficamos, foi recorde o tempo dessa live. A gente ficou conversando muito tempo aqui, Ana. Eu só tenho a te agradecer por esse momento aqui comigo, por tudo que eu aprendi durante essa semana inteira preparando essa live aqui, o quanto eu li, o quanto que eu fui atrás, o quanto eu busquei, né? Se você precisa, gente, de uma ajuda, né? Nós nos colocamos aqui à disposição. Vem falar com a gente. Ninguém é perfeito, né? Vem, porque às vezes eu tenho uns pensamentos sombrios, não, a minha vida não é sempre uma felicidade, a gente pode ter esses pensamentos ruins, mas se você está precisando de uma palavra, né? Uma palavra amiga, nos procure aqui nas redes sociais, não é? Se você estiver precisando de escutas, né? Escutas, né? De escutas. A gente te escuta sem julgamento, principalmente sem a Ana, né? Sem julgamento. E a outra coisa que eu vou pedir para a gente encerrar essa live não morre por hoje não, gente. Dá dica. Se você está com esse pensamento, hoje não. Vamos, hoje não. Por hoje não. Por hoje não. Dá mais uma chance. Porque tudo passa, né, Ana? Tudo passa. Tudo. A vida segue. Tem a vida segue. Porque né? Assim, a gente vai ver outras coisas. A gente pensa que aquele problema na hora, ele tá assim, né, sufocando. Quantas vezes eu já passei por problemas na vida sufocantes, que eu acho que eu ia morrer mesmo, sabe? Nem que eu ia, mas eu achava que acabou. Cheguei ali e falei, ai, acabou, agora não tem mais nada pra mim. Só que depois de uma semana, um mês, um ano, tô eu aqui vivinha. Porque tudo passa. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo que tudo passa de verdade, que é só um momento e que nada vale a pena. A vida tá aí pra gente viver, não é? Isso. E que essa travessia desse momento, você não tá sozinho. Eu acho que essa é outra questão. Você não precisa passar isso sozinho. Sozinho, né? Porque tem muitas outras pessoas também. É o que você falou, se a gente faz uma rede colaborativa, um ajuda o outro, porque tem muita gente nessa mesma situação, não é? Sim, isso mesmo. Ah, muito bom, né? Nós vamos pôr música para vocês pensarem, né, Pá? Sim, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada por estar aqui, Ana. Só gratidão por você, pela sua vida. Muito obrigada pelo teu ensinamento, viu? Sempre muito maravilhosa.